Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de hoje. Aqui quem fala é o professor Carlos Duarte. Voltando ao nosso aplicativo, nós temos dois text buttons. E ao pressionarmos o da esquerda, temos uma mensagem no console que diz que o botão esquerdo foi pressionado. E se pressionarmos o da direita, temos que o botão direito foi pressionado. Isso acontece porque nós configuramos a propriedade onPressed. Ao clicarmos em um dos botões, todas as ações que configuramos dentro da nossa função, ou seja, dentro dessas chaves, serão executadas. Agora, precisamos encontrar uma maneira para que o caminho da imagem seja atualizado conforme o usuário clique sobre os botões. Assim, conseguiremos alterar a imagem do dado que está sendo exibida na tela do aplicativo. Lembre-se que nós criamos uma variável aqui em cima. Se lembrarmos dos conceitos que aprendemos nas aulas passadas sobre variáveis e tipos de variáveis em Dart, nós sabemos que o tipo de dado que essa variável irá receber é um inteiro, ou seja, um número inteiro entre 1 e 6. Podemos, então, alterar o tipo de dado dessa variável para int. Fazendo essa alteração, a nossa variável número dado esquerda poderá armazenar somente valores do tipo inteiro, e o valor inicial que atribuímos a ela foi 5. Essa linha de código cria a nossa variável. Entretanto, não queremos que essa variável seja criada todas as vezes que a tela dados for reconstruída. Podemos, então, mover essa variável para fora do método build. Assim, ela será criada apenas uma vez, durante a inicialização da tela dados. Dessa forma, quando o usuário pressionar um dos botões ou quando executarmos o hot reload, nós podemos atualizar facilmente o valor que essa variável recebe. Vamos a um exemplo. Se quisermos simplesmente atualizar o valor da variável número dado esquerda, podemos vir aqui e mudar para 2. Assim, ao executarmos o hot reload, veremos que o dado com o número 2 será mostrado na tela. Dessa maneira, nós separamos a parte do código onde nós criamos as variáveis e a parte onde nós alteramos os seus valores. Percebam que assim que eu coloco a variável número dado esquerda fora do método build, ou seja, dentro do meu widget stateless, um alerta é exibido bem aqui. E esse alerta nos diz que a classe dados é herdada de uma classe marcada como imutável, e portanto, ela deveria também ser imutável. Mas o que isso quer nos dizer? Bem, se olharmos para o nosso código-fonte, veremos que utilizamos o widget stateless para criar a tela dados, que retorna um center, uma linha, os botões, imagens e diversos outros widgets. E até então, todos esses componentes utilizados eram widgets stateless, ou seja, widgets sem estado. Como você já deve estar imaginando, da mesma forma que existem widgets sem estado, nós também podemos ter widgets com estado, ou seja, widgets stateful. E a diferença entre esses dois tipos de widgets é que o estado dos widgets stateless não podem ser alterados. Em outras palavras, se criarmos um column no nosso aplicativo, ele sempre será um column. Se criarmos um center, ele sempre irá posicionar algo no centro. Entretanto, se você quiser criar uma imagem que precisa ser atualizada e modificada na tela, a melhor coisa a se fazer é criá-la dentro de um widget stateful. Precisamos apenas esclarecer uma coisa. O que é o estado de um aplicativo? Bom, quando eu estava na minha adolescência, minha mãe sempre me dizia que meu quarto estava cada dia em um estado diferente. E essa é uma boa analogia para entendermos que o estado de um aplicativo basicamente se refere ao jeito que as coisas estão em um determinado momento. Digamos que esse seja o meu quarto e eu decidi mudar essa planta do criado para esse outro móvel aqui. Com isso, eu alterei o estado do meu quarto. O quarto agora não está mais como antes. E isso é o que estamos tentando fazer com o nosso aplicativo. Nós estamos tentando alterar a imagem que será exibida na tela. E para fazer isso, nós precisamos atualizar o estado do aplicativo. Certo, existem alguns locais onde você não quer alterar o estado, como por exemplo essa app bar. Se o seu aplicativo sempre mostra essa app bar no topo, o estado da app bar nunca será modificado. Continuando com a analogia do estado do meu quarto, existem alguns lugares dele que não precisam ser alterados.
Por exemplo, em um museu, tudo deve ficar no local onde foi colocado. Nós podemos entrar no museu, olhar para os objetos, mas não podemos alterar nada do lugar. Nesse caso, o estado do museu se mantém consistente. O ponto importante aqui é o seguinte: se você está criando uma interface de usuário onde o estado dos widgets não sofrerá alterações, então você deve utilizar os widgets stateless. Mas se você estiver criando algo em que em algum momento precisa ser alterado na tela, especialmente se for um aplicativo que possui interação com o usuário, algum tipo de comunicação com a internet para exibir algo, nesse caso, o correto é utilizar um widget stateful. Vamos então colapsar o nosso widget stateless e criar um widget stateful. Para criarmos um widget desse tipo, basta digitarmos as teclas ST, FUL, conforme vocês podem ver na tela. E ao pressionar Enter, teremos o nosso widget stateful criado. Vejam que há duas partes em um widget stateful. Existe essa parte do widget, que é muito similar com a que vimos antes. Mas também existe a parte do estado, que irá rastrear e atualizar a tela quando o estado do aplicativo se alterar. Quando você cria um widget stateful utilizando o atalho mencionado anteriormente, você perceberá que o cursor será posicionado bem aqui e piscará na cor vermelha. E o que ele está tentando nos dizer é que o nome que eu inserir aqui irá preencher tudo o que está faltando para que o meu widget stateful se torne funcional. Então, eu vou nomear esse widget stateful com o mesmo nome que tínhamos dado para o widget stateless. Eu vou chamá-lo de dados. E eu estou fazendo isso porque eu quero que o meu widget stateful substitua o widget stateless. Agora, eu vou expandir esse código e vou recortar tudo que está dentro do widget stateless, ou seja, tudo que está dentro dessas chaves. E eu vou colar o que recortamos dentro do novo widget stateful que criamos. Mas antes disso, eu vou deletar essa parte do código que eu já tenho, que é o método build. Agora sim, eu posso colar o que acabamos de recortar. E por fim, podemos excluir esse widget. O que acabamos de fazer não tem segredo nenhum. Nós apenas transportamos todo o código que tínhamos em um widget stateless para um widget stateful. E o que vocês podem ver é que agora não temos mais nenhum alerta sendo exibido nessa posição. Nenhum alerta nos dizendo que algo deveria ser imutável. E isso acontece porque agora toda a parte funcional do nosso código, ou seja, o estado do meu aplicativo, pode mudar. Com isso, aqui onde nós criamos o nosso número dado esquerda, vamos alterar e dizer que o valor inicial para essa variável agora é 1. Então, quando o aplicativo for inicializado, o primeiro dado que será exibido ao usuário será o dado com o número 1. Agora, podemos executar o aplicativo. Feito isso, podemos ver o dado com o número 1 na tela do emulador. Com essas alterações feitas, podemos modificar o estado do número do dado esquerdo. E ao invés de imprimir botão esquerdo pressionado, vamos dizer que a variável número dado esquerda receberá um novo valor. Por exemplo, vamos dizer que o valor será 3. Assim, quando o text button for pressionado pelo usuário, essa ação será detectada, então o valor do dado esquerdo será atualizado para o valor 3. Mas antes disso, precisamos fazer uma última modificação no nosso código. Nós precisamos informar ao método build que estamos atualizando o estado do nosso aplicativo. E para isso nós utilizamos um método chamado setState. E dentro desse setState é onde nós iremos modificar o valor da variável número dado esquerda. Isso deve ser feito porque quando o valor da nossa variável for atualizado, nós queremos chamar o método build novamente. Dessa forma, o método build irá verificar quais os locais do código sofreram alterações, que no nosso caso será essa linha bem aqui. Se salvarmos o projeto, podemos ver que ao clicarmos no dado esquerdo, a imagem é atualizada e o dado de número 3 é exibido na tela. Mas se eu não tivesse alterado a variável dentro do setState, o aplicativo não entenderia que aquele componente sofreu uma modificação e que deveria ser redesenhado na tela. Para ver isso na prática, vamos remover o setState e alterar o valor recebido de 3 para 2. Vamos também
imprimir esse novo valor da variável com o uso do print. Para isso, adicionamos um print aqui e usamos a interpolação de strings. Ao executar o aplicativo, percebam que se eu clicar sobre o dado esquerdo, o text button é executado, a função onPressed é chamada e a variável número dado esquerda é atualizada de 3 para 2. Entretanto, a imagem não é atualizada, porque nós não chamamos mais a função setState. Porém, vejam que o valor da variável é alterado conforme impresso aqui no console. Uma questão bem interessante aqui é que se clicarmos no Hot Reload para chamar a função build novamente, a imagem será atualizada para o dado de número 2. Quando utilizamos o setState, o método build é sempre acionado. Com isso, ele verifica tudo que está dentro dessas chaves e observa se alguma coisa foi modificada. Nesse caso, o método build pensa, bem, a única coisa alterada foi o valor dessa variável. E ao reconstruir todos os locais onde essa variável está presente, a imagem do nosso dado também é atualizada. E tudo isso que o setState faz se parece bem misterioso, não é mesmo? Mas eu vou tentar explicar isso de uma forma bem simples, utilizando as louças da nossa casa. Bom, aqui nós temos 4 pilhas de pratos. Como vocês podem ver, uma das pilhas ainda não foi lavada e está bem suja. E o que o setState faz é marcar certas partes do código como se estivessem sujas. Se voltarmos para o nosso código, quando nós chamamos o setState e atualizamos a variável número dado à esquerda, todos os locais que utilizam essa variável serão marcados como sujo. Assim, quando executarmos o método build novamente, toda essa parte do código será reavaliada, e as partes que estão marcadas como sujas serão redesenhadas na tela. Então, se essa for a estrutura atual do nosso aplicativo, assim que eu clicar no text button, ele avisará ao aplicativo que o valor do dado esquerdo foi alterado. Isso significa que todos os locais onde a variável é utilizada precisam ser atualizados. E assim, os componentes são marcados como sujos e são redesenhados na tela. No nosso caso, um novo dado será exibido na tela. E isso acontece porque nós temos o caminho das imagens sendo construído com base no valor da variável número dado esquerda. Com isso, pessoal, o que realmente precisamos memorizar na aula de hoje é que quando queremos atualizar algo na tela, nós temos que utilizar alguma coisa que possa ter o seu valor alterado, ou seja, uma variável. No nosso caso, nós utilizamos uma variável que recebe valores inteiros, e o valor dessa variável é alterado conforme o usuário clica em um botão. E não se esqueça, nós precisamos alterar essa variável dentro de um setState, para que o método build marque os locais sujos do meu código e atualize os seus valores. Tudo o que precisamos fazer agora é parar de fornecer o valor da variável manualmente. E para isso, nós iremos fazer com que o computador gere automaticamente números aleatórios. Na próxima aula, nós aprenderemos como utilizar a biblioteca Math do Dart para atualizar o valor dos dados de maneira aleatória. Aguardo vocês lá. Se você gostou da aula de hoje, deixe o seu like e ative as notificações para receber o aviso da nossa próxima aula. Até a próxima, pessoal, e muito obrigado.